Amém. Vamos, nessa sexta-feira, como de costume, estudar a lição bíblica da revista da CPAD e que nós utilizamos todos os domingos na escola dominical. E neste trimestre estamos estudando as parábolas de Jesus Cristo. Nós sabemos que a palavra parábola é uma palavra aqui na Bíblia traduzida do grego, que significa parábole, que tem o sentido de pôr ao lado, no sentido de comparar como uma ilustração ou uma verdade ou ensino. Então, em resumo, uma parábola significa literalmente comparação. E como tal, a parábola é comumente utilizada para indicar uma história breve, um exemplo esclarecedor para ilustrar uma verdade. E o nosso Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui nesta terra, ele se utilizou de parábolas para poder ensinar uma verdade, para melhor esclarecer os seus ensinos. Então, nós estamos estudando as parábolas de Jesus Cristo, procurando entendê-las e tirar um ensinamento prático para as nossas vidas. E hoje nós estaremos estudando a lição número 3, que tem como o título O Crescimento do Reino de Deus. Vamos então estudar duas parábolas e aonde elas vão nos ensinar sobre o crescimento do reino de Deus. E o texto áureo apresentado aqui pelo comentarista tem como texto Lucas, capítulo 17, versículo 21. E diz assim o texto: porque eis que o reino de Deus está entre vós. Repetindo, porque eis que o reino de Deus está entre vós. A verdade prática apresentada aqui na revista pelo o pastor comentarista Wagner Tadeu diz o seguinte: o reino de Deus cresce e continuará crescendo até a consumação dos séculos. O reino de Deus cresce e continuará crescendo até a consumação dos séculos. Realmente é uma verdade. O reino de Deus que foi estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo teve início com poucas pessoas e este reino tem crescido. Hoje são milhões de pessoas em toda a face da terra que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, fazendo parte deste reino. Este reino cresceu e ele continuará crescendo até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. E este reino, ele traz a mensagem de salvação, a mensagem de libertação, que este mundo perdido está precisando urgentemente da mensagem do Evangelho.
E só a mensagem do Evangelho é quem pode transformar o mais vil pecador. E é por isso que nós pregamos o Evangelho, para que haja expansão no reino de Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 30 ao 32. Também em Mateus, capítulo 13, do versículo 31 ao versículo 33. E também no Evangelho segundo narrativa de Lucas, capítulo 13, versículo 18 e 19. Vamos então fazer a leitura bíblica em classe com o evangelista Cláudio Bortoni. Amém. Assim está escrito. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lança-o na sua horta, e cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves dos céus. Então aqui foi lido Marcos, capítulo 4, do 30 ao 32, Mateus 13, do 31 ao 33, e Lucas, capítulo 13, do 18 ao 19. Amém. Então nós encontramos aqui 2 parábolas que o Senhor contou para mostrar sobre o crescimento do reino de Deus. A primeira parábola fala sobre o grão de mostarda, que quando ele é lançado na terra, ele, mesmo sendo uma semente pequena, aparentemente insignificante, ela cresce e forma uma árvore grande, com grandes ramos, aonde as aves do céu podem se aninhar debaixo da sua sombra. Então, esta parábola, Jesus está mostrando que o reino, o crescimento do reino de Deus é comparado como uma pequena semente de mostarda. Você já viu uma semente de mostarda? Eu já vi para fazer esta comparação. Realmente é uma semente muito pequena. E assim como ela é lançada, aparentemente pequena, as pessoas não dão muito valor, torna-se uma grande árvore.
E a segunda parábola aqui, apresentada pelo Senhor Jesus Cristo, para falar sobre o crescimento do reino de Deus, fala de uma mulher que, tomando uma medida de fermento, ela coloca em 3 medidas de farinha, e aquele fermento, que é tão menor em quantidade do que a massa de farinha, aquele fermento faz a massa crescer. Então o fermento tem esta propriedade, mesmo em pequena quantidade, fazer uma massa maior de farinha crescer. Então, mostrando também que o reino de Deus é como este fermento. Ele é introduzido no mundo, numa cidade, numa região, e ele faz então crescimento. Ou seja, a mensagem do Evangelho produz efeito. A palavra de Deus não é morta. Alguns a consideram desprezível, sem valor, mas quando esta palavra é divulgada, quando a mensagem do Evangelho é divulgada, ela exerce um crescimento, há um resultado. O Evangelho produz bons resultados. Então, estaremos estudando estas 2 parábolas. O objetivo desse nosso estudo é evidenciar, mostrar que o propósito de muitas parábolas é revelar o reino de Deus. Também tem como objetivo interpretar as parábolas acerca do reino de Deus, demonstrar a singeleza do início do crescimento do reino de Deus. Antes de nós iniciarmos o estudo mais detalhado destas 2 parábolas, que falam sobre o crescimento do reino de Deus, faz-se necessário explicar o que é o reino de Deus. Nós encontramos nos evangelhos esta expressão reino de Deus, reino dos céus. Alguns irmãos querem até mostrar a diferença entre reino de Deus e reino dos céus. Não existe diferença. São frases que têm o mesmo sentido, são sinônimas, tanto faz falar em reino de Deus como o reino dos céus. O reino de Deus, ele é um reino espiritual, que um dia dominará tudo. O reino de Deus é onde Jesus é rei, onde Jesus está reinando, onde ele está dominando, onde ele tem lugar. Então, este reino não é um reino humano, ele é um reino espiritual, e que cada pessoa que aceita Jesus Cristo, ele faz parte deste reino. E cada pessoa que aceita Jesus faz crescer o reino de Deus. Então, o reino de Deus é composto por pessoas que entregam voluntariamente sua vida para Jesus Cristo, recebem o perdão dos pecados, tornam-se templo do Espírito Santo e agora deixam Deus, Jesus, reinar em suas vidas. Este reino de Deus, ele ainda não foi completamente estabelecido, mas ele já começou, e após a vinda do Senhor Jesus Cristo, este reino então
será completo. Então, este reino é um reino espiritual, composto de pessoas que entregam sua vida para Cristo, e este reino está em contínuo crescimento. É isto que nós, então, vamos falar. E estas duas parábolas falam sobre este crescimento. Então, os textos abordados nesta lição trazem as parábolas que Jesus contou para ensinar a respeito do crescimento do reino de Deus. Elas, então, enfatizam a presença do reino, mostrando que ele está presente, ainda que não possamos distinguir exatamente onde ele está de forma concreta. Este reino é uma realidade. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre a interpretação das parábolas do reino de Deus. O segundo tópico, sobre a expansão do reino de Deus. E o terceiro tópico, quem participa do reino de Deus. Então, neste primeiro tópico, a interpretação das parábolas do reino de Deus, nós estamos aqui observando que o Senhor Jesus Cristo, ele utiliza do mundo da botânica para trazer uma explicação sobre o crescimento. O mestre se utiliza da figura de um grão de mostarda a fim de ilustrar o reino de Deus. A semente de mostarda simboliza aquilo que é pequeno, aquilo que é insignificante. E esta semente, que é muito pequena, aparentemente insignificante, mas quando plantada em uma boa terra, ela cresce e se torna uma hortaliça muito grande. E esta semente aqui, que o Senhor está usando para fazer a comparação do crescimento do reino de Deus, é uma semente de mostarda de origem egípcia, chamada sinapis, e a encontramos mencionada nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, por 5 vezes. Esta semente de origem egípcia, ela é utilizada. Então, nosso Senhor Jesus Cristo utiliza aqui a mostarda negra, conhecida como sinapis nigra, para ilustrar o crescimento do reino de Deus. Então, o que nós aprendemos aqui nesta parábola da mostarda? Primeiro, que ela é insignificante, mas quando ela é plantada, torna-se uma grande árvore. E que o reino de Deus também ele é assim. Ele penetra no coração de maneira pequena e vai havendo o crescimento da graça, do conhecimento, e vai havendo uma mudança de vida e vai havendo uma transformação. Então, este reino está em crescimento. Por quê? Porque pessoas que nasceram de novo estão pregando o Evangelho. Nós precisamos semear esta semente, a semente do Evangelho, de norte a sul, de leste a oeste deste país, em outros países.
esta semente poderosa do Evangelho tem que ser semeada para que haja crescimento, transformação. Nós estamos atualmente no Brasil passando por um período de eleições, onde os candidatos, cada um apresenta suas propostas e as pessoas fazem a sua opção pelo candidato A, pelo candidato B, esperando uma transformação, uma mudança, uma melhora no nosso país. Isto é salutar, devemos votar e escolher os nossos candidatos. Mas eles não são pessoas perfeitas e não podem resolver todos os problemas do país, porque a única solução definitiva, cabal, para o nosso país, para o mundo perdido, é a mensagem do Evangelho. É o único poder transformador, é o poder do Evangelho. Estas sementes, que é a mensagem do Evangelho, simbolizada aqui como o pequeno grão de mostarda, esta sim tem poder de transformar vidas, reinos, mudar pessoas, a sociedade. E não é um político que vai fazer esta transformação moral e espiritual na vida de ninguém. É o Evangelho, é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor nos incumbiu desta missão de semearmos a semente do Evangelho, a palavra do Evangelho, para que possa haver crescimento, mudanças de vida. Quantas pessoas já foram transformadas pelo poder da palavra de Deus. Locais aonde esta semente caiu foram transformadas. Países, reinos foram transformados pela mensagem do Evangelho. Então, que possamos divulgar e pregar que Jesus é o Salvador. Uma outra lição que nós aprendemos aqui, nesta parábola aqui, comparando o reino de Deus a um grão de mostarda, é que as aparências enganam. Repetindo, as aparências enganam. A pessoa olha para aquela semente de mostarda, não dá nenhum valor. Mas quando ela é semeada, tratada, colocada numa boa terra, produz uma grande árvore. E assim também as aparências enganam. Às vezes as pessoas acham que o Evangelho não é este poder transformador que nós estamos falando. E apresentam tantas filosofias, tantas religiões, desprezam a mensagem do Evangelho, pregada por pessoas simples, humildes, mas as aparências enganam. O Evangelho, na sua simplicidade, na sua humildade, ele é algo poderoso. Não podemos desprezar o poder do Evangelho. Paulo já dizia, o Evangelho é poder de Deus para a salvação. A mensagem do Evangelho, que alguns a consideram desprezível, insignificante, ela é poderosa para transformar o mais vil pecador. Então, resumindo, o princípio aparentemente insignificante do reino de Deus, da mensagem do Evangelho, não retrata que ele será na consumação de todas as coisas. No final, nós veremos milhares e milhares, milhões de pessoas
transformadas que vão morar no céu, porque foram alcançadas pela mensagem do Evangelho. E nós convocamos os irmãos, nós convocamos a igreja, nesta época que nós estamos vivendo, de incertezas, de onde o pecado está dominando a sociedade, de pessoas envolvidas em drogas, de criminalidade, de prostituições, de rebeliões, que todos nós evangélicos possamos divulgar a palavra do Evangelho, semear esta boa semente em cada cidade, em cada aldeia, em cada bairro, em cada casa, porque esta mensagem é poderosa para transformar o nosso Brasil e o nosso mundo. Jesus é a solução. Vamos então agora dar prosseguimento com a palavra o nosso irmão evangelista Cláudio Manresa Bortoni. Glórias a Deus. Quando o pastor falava aqui, pregava, eu me lembrava daquele desenho animado do Popeye, que era insignificante, um marinheiro magrinho, mas quando ele comia a mostarda, ele se tornava forte. O evangelho é assim. Muitos não dão nada para o evangelho, é o espinafre. Só que da mostarda, né? Também tem essa semelhança aí com esse poder. Bom, o subtópico 2, ele tem por objetivo demonstrar a singeleza do início e do crescimento do reino de Deus. E a síntese desse tópico é de demonstrar que à medida que o evangelho é pregado e as pessoas se convertem ao cristianismo, o reino de Deus avança e cresce. E o tópico segundo, com o seu subtópico, com o seu primeiro subtópico, ele observamos a relação da expansão do reino de Deus com o campo da semeadura, ao qual, nos textos que nós lemos dos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, existe um detalhe que chama-nos a atenção, é que Mateus descreve o homem semeando na terra, Marcos descreve no campo, enquanto que Lucas fala da horta. Agora, cabe lembrar que pela primeira vez foi chamado sinótico, esse substantivo foi usado no final do século XVIII por um teólogo J.J. Griesbach, que ele usou esse adjetivo do grego que significa ver em conjunto, sinótico, ver em conjunto. Mas esse detalhe, ele do fato de Mateus descrever o homem semeando na terra, Marcos no campo e Lucas falando de horta, não deve nos preocupar e nem nos prender por se tratar de uma parábola. Nós devemos direcionar as nossas atenções para a figura do campo, que representa o mundo, aonde temos que lançar e semear a palavra de Deus, pois o poder foi derramado dos céus, conforme Lucas escreve em Atos 1:8, recebereis a virtude do Espírito Santo, para que possais ser testemunha do Evangelho, tanto aqui na cidade de Santos, como no estado de São Paulo, em todo o Brasil, até os confins da terra. Então, pulando para o subtópico 2, que fala-nos de um lugar debaixo da sombra, essa linguagem figurada parabólica da pequena semente de mostarda
de um arbusto de cerca de 3 metros de altura, no qual, em seus firmes galhos, as aves, os pássaros do céu, constroem seus seguros ninhos e abrigam-se em sua sombra. Essa figura linguística é uma reminiscência, né, do ensino do Antigo Testamento, que é o Veterotestamento. Essa palavra reminiscência é uma imagem lembrada do passado, o que conserva na memória. Então nós vemos lá em Ezequiel 17, versículo 23 e 24, ao qual o profeta escreve que num monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos, e dará fruto, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele todas as aves, e à sombra dos seus vames habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, os exaltados, e elevei a árvore baixa, os humilhados, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Então, o subtópico 3, ele diz aqui para não desprezarmos as pequenas coisas, pois na época dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, a igreja nascente em ascensão, Jesus ele ensina e transmite esses ensinamentos aos apóstolos e discípulos e posteriormente esses, no caso, os discípulos, a sua igreja, levando a conscientização, trazendo-nos o encorajamento num contexto de muitas lutas, perseguições contra os fiéis. É o que ocorria naquela época e o que continua ocorrendo hoje também. Então, dentro desse quadro exposto, nós fazemos menção da pergunta feita pelo profeta Zacarias, no capítulo 4, 10, que ele diz: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, né? Pois esse se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. E Ezequiel 31, verso 6, ele é associado a esta parábola escatológica, também dizendo que todas as aves do céu se aninham em seus ramos, todos os animais do campo davam à luz debaixo dos seus galhos, e todas as grandes nações viviam à sua sombra. Pulando para o tópico 3º, nós vamos direcionar as nossas atenções para narrar o perfil dos participantes do reino de Deus, não perdendo de vista o ponto central da lição, que o reino de Deus iniciou-se de forma simples, como um grão de mostarda, porém expandindo-se grandemente e gloriosamente. E Marcos, no capítulo 8, versículo 34 ao 38, ele registra as palavras de Jesus dizendo que, chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto
qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, o autêntico participante do reino de Deus não é um mero participante ou frequentador da igreja, nem um simpatizante da igreja evangélica, mas é um cidadão nascido de novo, alimentado pela Bíblia e guiado pela palavra de Deus. Guiado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. E também aquilo que o Senhor Jesus disse a Nicodemos em João 3, versos 3, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E João 3, 5, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas existe um aspecto forte e interessante desse perfil, que é a consciência de ser um discípulo, a consciência de ter que discipular e de fazer discípulos, que nem Mateus capítulo 28, do 19 ao 20, que ele disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o crescimento do reino de Deus é surpreendente. Porém, essa dinâmica criada e escolhida por Deus se dá através da prática do discipulado. E o subtópico primeiro, do tópico 3, que nós estamos falando, fala-nos sobre para participarmos do reino de Deus, é necessário tomar uma decisão. Tomar uma decisão. Conforme Romanos 10, 9, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus como teu Salvador, e em seu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, ser discípulo de Jesus significa muito mais que atender a um convite de vir à frente da igreja e confessá-lo como seu Salvador. O pastor Ciro Melo, em seu manual do discipulador cristão, da CPAD, ele relata 4 requisitos do perfil de um discípulo: decisão voluntária, determinação, consciência e disposição para o trabalho. E cada requisito desses com o seu desdobramento e fundamento bíblico. Então, quem participa do reino de Deus é aquele que tem uma relação pessoal com o Senhor Jesus. É aquele que tem uma relação pessoal com a palavra de Deus, que procura aplicá-la em sua vida. Então Deus quer que tenhamos compromisso com a obra. E isso significa também que a soberania divina não viola a liberdade humana. Talvez usos e costumes, sim, podem violar, mas a doutrina de Jesus não viola a liberdade humana. Que nem o apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O discípulo não é um admirador, mas um seguidor que leva uma cruz em forma de renúncia. Renúncia da carne, do egoísmo, do egocentrismo, renúncia da influência do mundo e renúncia da influência maligna. Conforme 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, que diz: porque para isto
sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. E no subtópico 3, os participantes do reino de Deus têm uma caminhada dinâmica com Cristo, tornando-se um desafio diário e contínuo. Então, nós devendo ser todas as nossas motivações, os nossos propósitos, os nossos desejos, respaldados pela a palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, depois de receber o chamado do Espírito Santo, é preciso que haja uma decisão pessoal e essa decisão envolve renúncia. Somente os discípulos de Cristo farão parte do reino de Deus. Amém. Estamos então concluindo o nosso estudo sobre... Amém. Estamos concluindo aqui o nosso estudo sobre estas duas parábolas, mostrando que o reino de Deus tem um início insignificante e ele vai crescendo assustadoramente. E resumindo aqui, quem participa do reino de Deus? Quem pode participar? Quem tomou uma decisão voluntária. Conforme o nosso irmão citou aqui, né? Marcos capítulo 8 e 34. Qualquer pessoa que quiser participar deste reino espiritual e de usufruir as suas bênçãos, precisa tomar uma decisão. Diz assim, Marcos capítulo 8, 34. E chamando a si uma multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser, livre-arbítrio, hein? Aqui cai por terra aquele ensino falso da predestinação fatalista. Aqui é muito claro. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Isto significa que a soberania divina não violenta a liberdade humana nem o livre-arbítrio. Você quer participar do reino de Deus? Quer ser salvo? Quer receber o perdão dos seus pecados? Então você deve tomar esta decisão. Você recebe o chamado do Espírito Santo, mas é preciso que haja uma decisão pessoal. E assim você tomando esta decisão, torna-se uma nova criatura e vai fazer parte deste reino maravilhoso que é o reino de Deus. Que Deus abençoe a todos.